Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou, e os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos o episódio onde Jesus caminha sobre as águas do mar. Pedro vai ficar com medo, achando que Jesus era um fantasma. Ele tem medo, sente pavor, um certo pânico, e tem uma passagem do pânico, do medo, do pavor ao entusiasmo. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos fazer esta passagem. O medo não deve paralisar a nossa vida. Não devemos ser prisioneiros do medo. E Jesus veio para nos dar a fé. Uma fé sólida, forte, fervorosa, que possa vencer o medo. Jesus está diante de Pedro. E do barco, Pedro vai dizer: "Senhor, se és tu, manda-me ir até onde estás caminhando sobre as águas." Um pedido nobre de Pedro. Ele quer ir onde Jesus está. Nós também precisamos desejar estar com o Senhor. Muitas vezes, nós vamos nos deparar com ventos contrários e impetuosos. E é preciso saber manter a calma, pois Jesus está conosco. No meio da agitação do mar, no meio da tempestade, em meio aos nossos problemas, Jesus está conosco. Olha o que diz São João Crisóstomo sobre esta passagem. Vede como é grande a fé de Pedro, como é grande o seu fervor. Ele não disse, roga, suplica, mas sim manda. Isto porque acreditou que Cristo tudo podia. Jesus podia não somente andar sobre as águas, mas também fazer os outros andarem sobre ela, diz São João Crisóstomo. Ele continua elogiando Pedro, dizendo: Pedro desejou vivamente ir até ele, não para fazer ostentação desse prodígio, e sim pelo grande amor que tinha para com Jesus. Porque não disse, manda-me andar sobre as águas, mas sim, manda-me ir até onde estás. O desejo de São Pedro é estar com Jesus e deve ser o mesmo desejo do nosso coração, estar com Cristo, de modo inseparável. Nós vamos ver esse medo de Pedro
dar espaço à confiança, ao temor de um maligno fantasma, tem a passagem para a confiança no Mestre. O que ele pede não é o espetáculo, o prodígio de caminhar sobre as águas. Pede-lhe com amor e como garantia ir até onde estás. Por que não esperar ir com todos na barca? Por que esse seu ímpeto? Pedro é Pedro, o Pedro de sempre, o do ímpeto, o do amor e o da fraqueza. Que possamos nós vencer a nossa fraqueza com esse amor, com esse ímpeto, com essa fé. Queridos irmãos e irmãs, Pedro vai clamar a Jesus quando ele está afundando: Senhor, salva-me. Esta é a oração constante da igreja, a oração constante do cristão. A nossa salvação vem de Deus. Somente Ele pode nos salvar. Último comentário gostaria de partilhar com vocês ainda sobre São João Crisóstomo. Ele vai pedir a cada um de nós a garantia de ter essa certeza absoluta. Nunca falta ao cristão o auxílio de Deus. Nós precisamos ter fé nele. Às vezes a fé é pequena, mas o auxílio de Deus será grande, nunca nos faltará. São João Crisóstomo afirma: o Senhor não mandou os ventos se acalmarem, mas segurou Pedro, pois era necessário que ele tivesse fé. Porque quando nos falta o que é propriamente nosso, nunca nos falta o que é de Deus. E para manifestar-lhe que não era o furor do vento, mas sim a sua pouca fé que fazia temer por sua vida, disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então o problema não é a tempestade, o vento, as adversidades, as contrariedades. O problema é a sua falta de fé. Coloque a sua vida em Deus, confia cegamente no Senhor. E você vai ver que você pode o impossível. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.